Nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, porém não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemo respondeu e disse: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabe isto? Na verdade te digo que nós dissemos e o que sabemos, e testificamos o que vimos, porém não aceitais o nosso testemunho. Se vos faleis das coisas terrestres e não creste, como credes? Se vos falar das celestiais, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, e te agradecemos por este momento que estamos na tua santa e gloriosa presença. Queremos te pedir, ó Pai, continua falando a cada um de nós. Precisamos de ti, precisamos, Senhor Deus, da tua ajuda, da tua misericórdia, do teu grande amor. Continua conosco, assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Se não pode sentar. Meus irmãos, nós vamos hoje falar um pouco sobre este homem chamado Nicodemos. Quem era Nicodemo? O texto já diz que Nicodemo era fariseu, doutor da lei. Era uma pessoa que tinha conhecimento das Escrituras. Sempre eu gosto de falar que a gente, e muitas pessoas, quando fala em fariseu, acho que é aquela pessoa que é ateu, que não crê, né? Mas eu gosto de sempre lembrar que fariseu era o título, as pessoas que estudavam as Escrituras naquela época, tinha conhecimento e recebia o título de fariseu. Fariseu era uma pessoa que defendia a lei de Deus, a lei de Moisés. Então o fariseu era um homem que entendia das Escrituras. Fariseu. E Nicodemo era fariseu. Você não sabe que Paulo também era fariseu. Ele mesmo diz, confessa que ele era fariseu, porque ele tinha conhecimento. E Nicodemo era príncipe do judeu. Fariseu, príncipe do judeu. Era mestre em Israel. Fazia parte dos 70 homens escolhidos, doutores da lei, que formavam o Sinédrio. Era o Supremo, como se fosse o Supremo, as pessoas que tinham conhecimento, que era mestre nas Escrituras, e Nicodemo era um destes mestres. O próprio Jesus disse: tu és mestre em Israel? Ele era mestre, ele era fariseu, era príncipe do judeu. A Bíblia também, a história diz que ele era um homem bem sucedido, um homem rico, tinha conhecimento de Jesus. Ele era um admirador de Jesus de longe. Chegava a seus ouvidos: olha, Jesus, o Nazareno, curou o cego. Jesus, o Nazareno, ele curou o paralítico. Então ele começou a ouvir os milagres que Jesus fazia. E ele começou a crer. Diz: esse homem, ele é de Deus, porque curar um cego de nascença, só Deus. Curar um paralítico, só Deus.
Então ele começou a observar e crer em Jesus Cristo. Porém, como ele fazia parte do Sinédrio, era fariseu, e os fariseus, a maioria dos fariseus não acreditava em Jesus Cristo. Por que eles não acreditavam em Jesus Cristo? Porque os fariseus, eles acreditavam, não só os fariseus, mas os judeus acreditavam que Jesus o Messias ia vir, mas não ia vir montado num jumentinho. O Messias não ia nascer de uma manjedoura, de um casal humilde, de um marceneiro, carpinteiro. Então eles acreditavam que Jesus ia ser filho de Herodes, um filho de Herodes. Ele acreditava que alguém poderoso ia nascer de um poderoso que se tornava rei, ia dominar, ia reinar em Israel. Mas Jesus nasceu numa manjedoura, um casal humilde, José e Maria, simples. Então ele disse: não, esse não é o Messias. Esse não acreditava, esse não é o Messias, esse não é o Cristo. Não é o Cristo. O Cristo vai ser filho de um rei, de um poderoso, para reinar em Israel. Aleluia. Então eles não acreditavam em Jesus Cristo. Mas Nicodemo começou a observar isso. Ele disse: o homem cura, o homem ressuscita um morto. Então este homem, ele veio da parte de Deus. E a Bíblia nos diz que ele foi ter de noite com Jesus. Talvez de noite para que não ser visto, mas ele foi ter com Jesus. E ele chega para Jesus, e ele diz assim: mestre, sabemos que tu é vindo da parte de Deus. Veja o que ele diz. Ele diz assim: ele chega na casa de Jesus, sabe, Cafarnaum, onde Jesus morou bastante tempo. Ele chega, quer falar com Jesus. Coisa boa que Jesus é humilde, né? Às vezes você vai na casa de uma pessoa importante, aí ele até manda dizer: diz que eu não estou aqui. Olha, eu não posso te receber hoje. Tem pessoa que é assim, não quer receber. Você acha importante? Mas Jesus não. Glória a Deus. Jesus, ele recebe o rico, o pobre. Aleluia. Ele Glória a recebe Deus. o importante, pode ser importante. Jesus morreu de braços abertos para poder abraçar a mim e a você. Levanta a tua mão e glorifica a Jesus. Aleluia. E ele chega e diz: quero falar com Jesus. Fala, Jesus. Quando ele vê Jesus, veja o texto que Jesus não fala nada, né? Quando ele vê Jesus, a primeira coisa é que ele fala: nós sabemos. Veja, tudo indica que ele não estava só. Eu acho que ele estava com alguém, porque se ele estivesse sozinho, ele diz assim: eu sei que tu és vindo da parte de Deus. Mas ele diz assim, alguma tradução que diz assim: nós sabemos que tu és vindo da parte de Deus. Então, tudo indica que ele estava com alguém. Quem sabe outro também, outro fariseu, outro mestre com ele, porque ele está dizendo nós. E outra tradução diz assim: bem sabemos. Bem sabemos. Alguém acreditava também lá no Sinédrio em Cristo. Aleluia. Ele diz: bem sabemos.
que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu faz se Deus não for com ele. Ele chega elogiando Jesus. Ele chega dizendo em outras palavras, né? Tu és o cara. Tu prega bem. Tu fala bem. Ele chegou elogiando. Se fosse eu, entendeu? Porque tem pessoas que gostam de elogio, né? Tem pessoas que gostam de elogio, de ser honrado. E é bom, né? A gente honra, né? A quem tem honra. Mas tem pessoas que não podem receber elogio, não, porque fica querendo voar e pisar nos outros. Ah? Aí, Jesus vai direto no assunto. Jesus diz assim, ó. Jesus nem olhou para o elogio. Aí Jesus diz assim. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver. Jesus disse: ver o reino de Deus. Aí o que Nicodemo estava esperando? Disse: eu sou doutor, sou mestre, sou bem de vida, sou rico, sou importante aqui, faço parte do sinédrio. Jesus vai dizer: senta aqui, você vai botar um tapete, Jesus disse: não, Nicodemo, tu tem que nascer de novo, porque se tu não nascer de novo, tu não pode ver o reino de Deus. É ver, não é entrar não, é ver. Glória a Deus. Aí Nicodemo ficou meio. Nicodemo disse: oxê, como pode isso? Nascer sendo eu velho? Porventura posso entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Veja, Jesus, a primeira vez, Jesus disse assim: aquele que não nascer não pode ver. Não pode ver. Agora Jesus está dizendo assim: aquele que não nascer do Espírito, né, da água e do Espírito, não pode entrar. Jesus já falou para ele: tu não pode ver e tu não pode entrar se tu não nascer de novo. Nascer de novo. Jesus foi direto ao ponto. Jesus disse: não passa a mão não. Negócio de dizer assim: não, você tem que fazer assim, você tem que ser. Não. Aqui é nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode ver, não pode entrar. Nicodemo ficou perturbado. Como nascer de novo? O que eu faço para nascer de novo? Eu tive que nascer de novo. Há dois nascimentos. Eu nasci, você nasceu. Uma coisa que ninguém pode negar é que nasce. Que dizia assim: eu não nasci. Todos nós nascemos. É duas coisas. Não existe ateu para isso, dizer que não nasceu, porque todos nós nascemos. Nascendo da carne. Jesus disse: o que é nascido da carne é carne. Nós nascemos da carne. Jesus estava dizendo para Nicodemo: Nicodemo, você tem que nascer da água e do Espírito.
tem que ter um novo nascimento. Nicodemo não estava entendendo. Nicodemo não estava entendendo nascer de novo. Sabe? Eu tive meu pai, né? Fica partido, meus pais, mas que você tem o seu pai. Tem o seu pai. Que você ama. Eu gostava e amava muito meu pai. Meus pais, né? Meu pai e minha mãe. Mas o que Jesus está dizendo, o que Jesus está se referindo para Nicodemo, é dizer assim: olha, Deus, Ele quer ser teu pai. Aleluia. Glória a Deus. Mas para ser filho de Deus, tem que nascer de novo. Porque você nasceu e você tem um pai. Você nasceu e você tem a mãe, sua mãe e seu pai. Mas para ver o reino de Deus, para entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo para ser filho Glória a Deus. de Deus. Glória a Deus. Nascer da água e do Espírito. Aqui, nascer da água. Nós aprendemos que, eu pelo menos aprendi que nascer da água é ser batizado. Ser batizado. Você vai dar seu nome para ser batizado. Diz que crê em Jesus, que aceita os mandamentos de Jesus, e você é batizado. Eu aprendi, ali você nasce de novo. Bem, pode ser, mas o que Jesus está dizendo aqui, o que Jesus está dizendo, não é nascer do batismo, não. Porque tem muitas pessoas que é batizado hoje e amanhã está desviado, amanhã está tomando cachaça, amanhã está pecando, está adulterando. Tem muitas pessoas que é batizado, mas ainda não se converteu, ainda mente, ainda adultera, ainda faz coisas erradas diante de Deus. Aleluia. E o que é nascer da água? Aí Jesus chega para aquela pecadora lá no poço, e Jesus disse, vou até ler aqui, 4:10, Jesus disse assim, se tu conhecer o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu pediria a Ele, e Ele te daria água viva. E ele disse, como pode? Aí Jesus respondeu e disse no 13, qualquer que bebe desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, limpará nele uma fonte de água viva. No último dia da festa em Israel, a Bíblia nos diz em João 7:37 que no último dia da festa Jesus se pôs em pé, se levantou e começou a clamar. E alguém passava, o que é que ele está gritando ali? O que é que ele está gritando? Talvez alguém passe até na rua e diga, o que é que ele está gritando ali? Está gritando. Nós estamos anunciando a água que purifica, a água que lava o pecador. Oh, aleluia! E alguém
Alguém passava e olhava Jesus em pé. Jesus estava em pé. Vamos ler aí, 7:37. Oh, aleluia! Glória a Deus. 7:37. Jesus. Aleluia. João 7:37 diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus estava na festa. Muitos foram lá para beber, outros foram para comer, outros foram para passear, mas Jesus Cristo disse: não, eu estou aqui para anunciar a água que lava, a água que purifica. Aí a Bíblia diz que Jesus fez de pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque rio de água viva jorrarão. Jorrarão no seu interior. Água. Oh, aleluia. Nicodemo, se tu não nascer da água, tu não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água. E é só da água. A água simboliza a palavra de Deus. A palavra de Deus. Jesus está dizendo: Nicodemo, se tu quiser ver o reino de Deus, tu tem que aceitar a minha palavra. Glória a Deus. Se tu não aceitar a minha palavra, tu não vai nem ver, tu vai ver. Agora, se tu nascer da água e do Espírito, aí você Aleluia. vai ver e entrar, ver e entrar, ver e entrar. Nascer da água e do Espírito. Aleluia. Glória a Jesus. Nascer do Espírito. Quem nasce do Espírito tem mudança. Glória a Deus. Quem nasce da água e do Espírito, você via aquele dali dizia palavrão. Agora não diz mais. Por quê? Porque ele nasceu da água e do Espírito. Glória a Aleluia. Deus. Vocês já ouviram alguém falar ou testificar de alguém dizendo assim: aquela pessoa mudou, é outra pessoa, está diferente. Depois que aceitou Jesus, não é mais a mesma pessoa, mudou. Aleluia. Glória ao Rei da Glória. Vai doer, mas eu vou falar. Quando você vê um crente dizer palavrão, ele não nasceu da água nem do Espírito. Quando você vê um crente mentindo, ele não nasceu da água e do Espírito. Aleluia. Eita, glória. Aleluia. Porque o crente, quando ele nasce da água, a palavra está no coração. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar. Oh, glória a Deus. A palavra, a água está no coração. Aí você vê um cara que diz palavrão, um cara com a vida troncha, bebia, um bebarrão, aí ele aceita Jesus, aí a água lava ele, a água entra no coração dele, aí ele está mudado. Você vai conversar com ele, ele
Aleluia, glória a Deus. Agora sobre. Oh, glória a Deus. Malaquias 3:18. 3:18 diz que a diferença, meu presbítero, Arapó não, Arapu, eu era o nome dele. Pastor, é uma bênção. Deus continue te abençoando. Então, nascer da água é você ter a palavra de Deus no seu coração. Sabe? O diabo, que é o inimigo da nossa alma, muitas vezes ele quer tirar a paz do crente, usando uma lei. Mas o crente que nasceu da água, ele não vai xingar, ele não vai brigar. Sabe o que ele faz? Ele a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está no seu coração, está no seu lábio. A palavra de Deus. Malaquias 3:18 diz que tem diferença entre o crente salvo, que tem a palavra e tem o Espírito, porque é nascido do Espírito. Tem diferença. Tem diferença. Irmão, eu já ouvi muita gente dizer isso. Eu já ouvi. Deus só quer o coração. Não. A Bíblia diz: santifica corpo, alma e espírito. Santifica o corpo. Olha o corpo. Santifica o corpo da cabeça até os pés. Santifica corpo, alma. Olha a alma aqui, ó. A mente, a alma e o espírito que vem de Deus. Santifica. Deus é o teu coração, não. Deus quer corpo, alma e espírito. Há uma batalha. Os irmãos acreditam que tem uma batalha todos os dias? Mas você é nascido da água. Tem a palavra no seu coração. Você é nascido do Espírito. Bendito é o teu nome, Jesus. Vamos abrir, Bíblia. Aleluia. Jesus é bom. Deus vai encerrar. Jesus estava clamando. Jesus é tão bom, irmão. Jesus é maravilha. Fica de pé, se coloca de pé, não vai encerrar. Aleluia. Oh, glória a Deus, sinto Deus aqui. Eu sinto Jesus aqui. Sabia que Jesus está aqui? Você quer que Jesus está aqui? Ele está aqui não é porque eu mereço, não. Também não é porque você merece, não. Ele está aqui porque Ele é bom. É a sua misericórdia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí Jesus está oferecendo 7,37. Jesus está oferecendo água. João 7,37. E no último dia, Glória a Deus. Jesus está em pé, clamando, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva jorrarão no seu
jorrarão no seu ventre. Aí o 38, João, o 39, aí João diz, e isso disse ele, do Espírito, que havia de receber. Nascer da água é aceitar a palavra de Deus como está escrita. Não tem arrumadinho, não. Tem muitas pessoas que estão dizendo que é nascido da água, mas quer fazer mudança, quer passar a mão e aceitando o pecado. Mas o que está na Bíblia, o que diz que é pecado, e nós não abrimos mão do que está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Oh, aleluia! O que está escrito aqui, pecado é pecado. Você dizer palavrão é pecado. Você andar seminua é pecado. Porque o seu corpo é morada do Espírito Santo. Oh, aleluia! Tem que haver mudança, novo nascimento. É você uma pessoa, e quando você nasce, é outra pessoa. Oh, aleluia! Quem está entendendo, glorifique o Rei. Nicodemo, tu és mestre em Israel, tu és professor, tu és doutor, e não entende isto que eu estou falando? Eu estou falando coisa simples. Eu estou falando coisa simples. Tu és mestre, não sabe? Mas está a escritura, tu és doutor, tu não é formado, tu não lê a Bíblia, tu és mestre. Lá em Gênesis fala de mim, e esse também fala, Isaías também fala. Tu não és mestre da Escritura, e como é que tu não está entendendo? Glória a Deus. A Escritura testifica de mim. Glória a Deus. Nicodemo, tu és mestre só de aparência. Tu não entende, não? E Nicodemo ficou voando. Mas uma coisa eu sei. Uma coisa, pastor Sebastião, pastor Evangelista, pastor Samuel, é que Nicodemo saiu de lá e ele bebeu da água. Aleluia! Você está bebendo da água, você está bebendo cereal. Ele bebeu da água. Ele saiu de lá e foi para o Sinédrio. E no Sinédrio, lá, aí o tribunal, a Suprema Corte de Israel se reuniu e disseram: Jesus está fazendo coisa errada. Ele se levantou e disse: vai condenar ele, sem antes ouvir, que é isso? E ele começou a defender Jesus. Aí é vital, porque quem bebe da água defende Jesus. Defende o Evangelho, não aceita arrumadinho, não, defende a palavra de Deus. Quando crucificaram Jesus morreu na cruz. Aí era uma dificuldade para sepultar Jesus, porque disseram: deixa ele na cruz lá. Já está chegando sexta-feira e ninguém pode mais trabalhar. Aí Nicodemo era a autoridade. Aí Nicodemo foi lá falar com Pilato:
ninguém poderia entrar, porque falar com o rei, Pilatos é uma autoridade, mas Deus usa quem Ele quer. Aí disse: vai, Nicodemo, tu mesmo sendo mestre, tu não entendesse muito não, mas tu bebesse da água. Se tu bebesse da água, Nicodemo, vai lá. Aí Nicodemo foi lá e chegou lá e disse: Pilatos, me dá o corpo de Jesus Cristo, eu quero sepultar. Pilatos vai sepultar, e ele se juntou com os discípulos, e estava Nicodemo junto com os discípulos para fazer o sepultamento. O sepultamento de Jesus. Sabe o que foi que aconteceu com Nicodemo? Ele bebeu da água. Glória a Deus. Aleluia. Nascer da água e do Espírito. Quem nasce da água e do Espírito tem mudança. Deus abençoe. Se tiver alguém aqui nesta noite que ainda não bebeu desta água, vem aqui na frente. Tem alguém aqui que não é crente ainda? Tem alguém que está afastado do caminho do Senhor e quer beber da água? Se tornar, beber da água, nascer da água e do Espírito, é se tornar filho de Deus. Aí tem pessoas que batem no peito e dizem assim, né? Pessoas importantes aí dizem assim: eu sou filho de tal fulano, eu sou filho do governador, eu sou filho do empresário, eu sou filho do ricaço, eu sou filho. Bate no peito assim, e assim: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Jeová. Eu sou filho do Criador do céu e da terra. Aquele que chama bilhões de estrelas. E a Bíblia diz: Ele chama cada uma pelo seu nome. Oh, aleluia. Levanta a tua mão e glorifique o Rei Jesus. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, terça-feira